Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. É muito bom estar com vocês aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Hoje eu vou compartilhar com vocês um tema que eu gosto muito, que é a fé. Eu coloquei como título desta palavra, Mantendo a Fé. Falar sobre fé é falar dos elementos mais importantes da nossa vida cristã, pois sem fé nós jamais iremos alcançar as promessas do Senhor, aquilo que Ele tem reservado para nós. Sem fé, nós não sairemos do evangelho raso, um evangelho que não nos fará ver as promessas e viver as promessas de Deus. E sem fé também não conseguiremos nem agradá-lo, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar é: mantendo a fé, veremos o invisível. Mantendo a fé, vemos o invisível. Em Hebreus 11:27, diz assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Aqui está falando de Moisés. Moisés teve uma promessa, teve um chamado para libertar o povo. E ele, com certeza, todos os dias, ele viu o invisível. Aquilo que ele apenas recebeu como promessa, ele começou a enxergar. Eu creio nisso, porque senão ele não conseguiria chegar onde ele chegou. É muito interessante a gente perceber que durante nossa vida cristã, nós fazemos muito isso. Diariamente nós fazemos isso. Nós temos promessas, nós temos coisas que o Senhor coloca no nosso coração, coloca no nosso sentimento, para que nós possamos perseverar a dia. E nós vamos vivendo assim, a gente não consegue enxergar isso. E enxergar o invisível através da fé não é pensamento positivo. Pensamento positivo, você fecha os olhos, imagina alguma coisa e você fica repetindo muitas vezes a mesma frase. E quando você abre os olhos, não vai passar de frase, não vai passar de som. Agora, quando você crê através realmente da fé que o Senhor coloca no teu coração, e você consegue enxergar o invisível. Eu tenho muitas experiências, eu e a minha família, nesse sentido, que nós temos promessas e nós realmente conseguimos enxergar o invisível. Nós temos promessas até de números, né? Uma vez estávamos orando, eu e a Rose, e ela teve uma promessa do Senhor em relação a números. Não chegou ainda, mas os números ela não esqueceu. São números altos, né? Mas nós conseguimos ver isso através da fé. Por isso, na nossa trajetória cristã, nós temos que manter a fé sempre, porque toda a Bíblia e tudo que nós conseguimos de Deus, do Evangelho, das promessas, é através da fé. Você não pode esquecer jamais isso, jamais você pode esquecer disso. Em Hebreus 11:1, um versículo muito conhecido, diz: ora, a fé é a natureza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, você está esperando algo que você não está vendo, mas você não pode deixar de esperar e você não pode deixar de ver aquilo que Deus te prometeu. Sempre que eu falo de ver aquilo que não existe ainda, eu sempre lembro de um casal quando marca o casamento. A noiva, quando ela marca o casamento, ela já idealiza tudo que pode acontecer, tudo que vai, na verdade, acontecer na festa. Ela idealiza o vestido, ela idealiza a comida, ela idealiza a roupa das madrinhas, a cor. Você pode ver que ela organiza tudo, porque na mente dela já está formada aquela promessa. Aquilo para ela já está acontecendo. Ela está apenas colocando em prática aquilo que ela imaginou e aquilo que ela crê que vai acontecer. E você nunca foi num casamento e vê uma noiva triste? Todas elas estão sorrindo. Por quê? Eu creio que no coração dela, tudo que ela imaginou lá atrás,
está se realizando naquele dia. Por isso que nós vemos a felicidade, né, clara, estampada no rosto da noiva. Então é assim que nós devemos fazer. É muito simples você exercer a fé. Você não pode deixar de ver aquilo que o Senhor prometeu para você. Ver o invisível é ter a capacidade de enxergar o sobrenatural em meio às circunstâncias e adversas. E a gente tem um exemplo de Moisés. A gente, ao observar o comportamento de Moisés, sempre que Deus dava alguma situação para ele liderar, Moisés hesitava, mas ele fazia. Ele sentia que ele não era capaz, ele imaginava que ele não iria conseguir, mas ele mantinha a fé. Nós conhecemos a trajetória de Moisés e durante 40 anos, ele manteve a fé em todas as situações. Ele não perdeu a fé jamais, teve conflitos, teve erros, muitos erros, mas ele conseguiu manter a fé. Uma das passagens que eu acho mais bonita na Bíblia é a passagem do povo pelo mar. Ali é uma situação clara de você manter a fé. O povo estava murmurando, eles estavam numa situação, numa encruzilhada, vamos dizer assim. Se ele fosse para trás, o exército de Faraó matavam eles. Se eles fossem para o mar, eles iam morrer afogados. E ele começou a falar com o povo estava murmurando, e ele clamou ao Senhor. E o Senhor falou: por que clamas a mim? Né? Levanta a tua vara e fala para o povo avançar. Aí eu vejo duas coisas. Primeiro, para você manter a fé, você não pode ouvir murmurações externas. Você não pode ouvir murmurações de pessoas que não sonham com você, de pessoas que não têm a mesma promessa sua e pessoas que não imaginam chegar aonde você vai chegar. Então, para você manter a fé, existem alguns fatores. Então, você não escute murmuração e, principalmente, não murmure. Clame ao Senhor. Ele clamou ao Senhor porque ele estava inseguro. Mas quando Deus falar, faz, você vai lá e faz. Ele ergueu, o mar abriu e eles passaram em terra seca. Glória a Deus. Que coisa bonita. Você talvez esteja passando uma situação que precisa realmente de uma atitude como essa de Moisés. E quando Deus falar para você fazer, você não pode hesitar. Porque aí você não pode ouvir a murmuração, mas aí você mantém a fé e tem que ter ação. Aí Deus fez a parte dele. Deus abriu o mar e o povo passou em terra seca. Que maravilha, que coisa mais linda. E eu acho que é um dos maiores milagres que a Bíblia relata. E precisa ter muita fé para não acreditar nisso. Porque tem algumas pessoas que ainda dizem que o mar não abriu para o povo passar. A maré baixou e o povo passou. E alguém disse, então o milagre foi maior ainda, porque se eles passaram porque baixou a maré, então quer dizer que o exército morreu afogado na terra seca. Então precisa ter muita fé para acreditar nisso. Mas eu prefiro acreditar no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós temos que manter, esta fé, esta ação, crendo que Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Você não precisa ver. Se você vê, não é mais fé. Se você vê, é fato. E nós vivemos pelo que nós cremos, não pelo que nós vemos. Nós usufruímos daquilo que nós vemos que o Senhor nos dá. Mas nós temos que ver realmente o invisível. Segundo ponto, mantendo a fé, ouviremos o som da promessa. Olha que coisa maravilhosa. Se você manter a fé, você ouve o som da promessa. Isso é sensacional. Eu não sei se já aconteceu com você, e se não aconteceu, pode acontecer. Tem pessoas que ouvem. Uma vez uma pessoa estava orando numa célula, e ela começou a orar, e ela começou a profetizar na vida de uma pessoa. E quando terminou a oração, ela falou assim: olha, eu estou sentindo o cheiro da promessa na tua vida. E lá na frente foi realizada essa promessa, aconteceu realmente. Então, se você pode sentir o cheiro da fé, da promessa, você também pode
ouvir o som da promessa. Isso é maravilhoso. E isso você tem que manter a fé. Você tem que manter a fé a cada segundo. A fé é como se ela fosse o ar que nós respiramos na nossa vida cristã. Qualquer coisa que um esforço a mais que você faz, você perde o ar, você perde um pouco a sua respiração e você tem que descansar um pouco para você recuperar. Mas se você manter a sua fé, você não vai ficar precisando recuperar a fé, senão você vai viver uma vida de altos e baixos em relação ao Senhor. Então mantenha a sua fé onde você estiver, ore em espírito, você pensa naquilo que Deus te prometeu. Você não precisa ficar só vendo os problemas, foque na solução que o Senhor deu para você. E Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Apocalipse 3:13 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse versículo nós conhecemos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque aumenta a nossa fé. Ouvir a palavra de Deus aumenta a nossa motivação de seguir no caminho do Senhor, de seguir aquilo que Ele planejou para nós, e nós realizamos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Por outro lado, a fé em outras coisas você pode também adquirir ouvindo outras coisas, mas você tem que ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma, se você não ouvir, você vai enfraquecendo a sua fé, e a sua fé vai ficando pequena, você não vai conseguir nem ver o invisível, e muito menos você vai ouvir aquilo que não é audível. Então, mantenha a sua fé, leia a palavra. Nós passamos por esse tempo, estamos passando ainda, que não terminou, esse tempo de pandemia, e ficamos em casa sem ter contato com os nossos líderes, com nossos pastores. Isso foi muito ruim para todos nós, foi muito ruim, porque às vezes você não conseguiu manter o mesmo ritmo que você mantinha quando você estava em comunhão com a igreja, porque nós tínhamos uma agenda, nós mantínhamos uma agenda, isso fortalecia. Você recebia a palavra no culto, você recebia a palavra na célula, você recebia a palavra do seu discipulador, você tinha comunhão com o seu discípulo, com os membros da sua célula. Isso realmente mantém a nossa fé, porque você escuta um testemunho, você escuta uma palavra de motivação, você escuta uma palavra de bênção, e aquilo vai fazendo com que você mantenha a sua fé cada vez maior, e isso é muito importante. Por isso que nós temos que realmente ouvir a palavra de Deus. Eu particularmente, eu senti muito, e eu tive que fazer isso. Eu comecei a ler mais, eu comecei a ouvir mais pregações, tudo em relação ao Senhor. Procurei estudar algumas coisas para eu não perder meu foco, porque senão a minha fé ia ser Netflix, né? Porque a gente está em casa, a gente quer se distrair, a gente não consegue ficar totalmente parado, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu quero motivar você, e motivando você, gere em mim uma responsabilidade para eu fazer, porque eu não posso falar nem motivar alguém a fazer algo que eu não faço. E 1 Reis 18:41 diz assim: e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva. Olha que coisa maravilhosa, já ouço o barulho da chuva. Elias, ele ouviu o barulho da chuva antes mesmo que as nuvens fossem formadas. Olha que coisa maravilhosa. Você imagina alguém profetizando algo para você, e você já imaginar o barulho? Imagina alguém falar: olha, você vai ganhar um carro ainda este ano, e você pela fé, escutar o barulho, o ronco do motor do seu carro. Isso é maravilhoso. Isso não é para qualquer um, isso é para quem crer no Senhor. Isso não é palavra de motivação, não é palavra de coach, não, isso é a palavra de Deus. Está escrito aqui em 1 Reis 18:41. Ele ouviu o som. Aí, e no 43 ou 45 diz assim: vá e olhe na direção do mar. Disse ao servo, e ele foi e olhou.
Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Então ele foi uma vez, não viu absolutamente nada. Foi outra vez, não viu absolutamente nada. Isso o que me ensina. Esse vai e volta e não vê nada. Perseverança, meu amigo. Perseverança, meu querido. Isso é algo fundamental na nossa vida cristã. Se você não perseverar, você não vai conseguir realizar nada, nem na sua vida cristã e nem na sua vida pessoal. Então ele foi crendo, porque na hora que ele recebeu a promessa, ele viu o invisível. E ele vendo o invisível, ele ouviu o barulho da promessa. E ele mandou 7 vezes. 7 vezes, poderia ter mandado até mais. Quantas promessas você tem na sua vida cristã que não se realizou? Vou fazer o ano que vem 20 anos de cristão. Muitas coisas o Senhor realizou tremendamente na minha vida. Muitas coisas, porém, não foi realizada. Mas precisamos, quando mantemos a fé, manter a esperança no Senhor. E quando você mantém a esperança no Senhor, você não fica ansioso e você não perde o foco daquilo que Deus prometeu para você. Agora vamos lá no 44. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então disse Elias: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva impeça. Uau! É a mesma coisa, querido. Olha que coisa, ele já mandou preparar igual. Você se prepara, senão você não vai conseguir passar, porque vai ter uma chuva que não vai ter condições de você passar, vir chegar aqui. É a mesma coisa quando você recebe aquilo. Você fala, não, isso vai acontecer dessa forma. É assim que Deus me prometeu. Esse versículo é maravilhoso. Essa passagem aqui realmente é uma coisa fantástica que o Senhor nos deixou para nós exercermos isso. Ele viu, falou, não, prepara. Já pensou? Teve alguns anos atrás, eu estava precisando trocar de carro. E no momento eu não tinha condições de trocar de carro. Mas eu vi uma palavra e, na verdade, eu estava lendo a Bíblia, eu não lembro agora o versículo, mas era sobre isso aqui, de você realmente receber aquilo no seu coração e manter a esperança. E o que eu fiz? Eu peguei, fui numa igreja, fui lá na cidade de Tiradentes, vocês conhecem lá a igreja, a maioria conhece a igreja do pastor Alexandre, e nós fomos lá no evento, e eu ganhei um chaveiro. E aquele chaveiro, na hora que eu ganhei aquele chaveiro, eu falei, esse chaveiro é o chaveiro, talvez seja o chaveiro da chave do meu carro. E eu peguei aquele chaveiro e guardei em casa. Eu cheguei para a Rosa, eu falei, olha, eu tenho um chaveiro aqui, isso aqui é o símbolo do carro que nós vamos ter. E eu guardei, está guardado até hoje o chaveiro. E depois de algum tempo, naquele mesmo ano, nós trocamos de carro. Eu consegui sentir no meu coração e aguardar no Senhor, mantendo a minha fé, sem nenhuma desilusão enquanto não chegava e sem nenhuma decepção, mantendo apenas a esperança no Senhor. Aí o 45 diz assim: enquanto isso, nuvens escuras apareciam no céu, começou a ventar e a chover forte. Acabe partiu de carro para Jezreel. Então, choveu forte. Eu quero dizer para você que a tua promessa, quando vir, ela vai vir forte. Se prepara, querido. Se prepara que você vai ser abundantemente abençoado. Você vai usufruir daquilo que o Senhor tem de melhor para você. Você vai usufruir da maneira excepcional. Não desanime. Mantenha a sua fé. E quando você agora olhar para o céu, você vê muitas nuvens. A gente se apavora, aqui em São Paulo, porque quando a gente vê muitas nuvens no céu, a gente vai ficar alagado, nós não vamos conseguir chegar em casa. Mas as nuvens que vêm sobre a tua vida, as nuvens que virá sobre a tua vida, querido, nuvens de bênção, chuvas de bênção, e as promessas do Senhor vai ser realizada. Mantenha a sua fé, simplesmente espere com esperança que tudo vai acontecer. O terceiro ponto mantendo a fé, conseguiremos transpor o intransponível.
Isso é outra dificuldade que nós temos, porque às vezes nós vemos alguma barreira e a gente, ao invés de analisar aquela barreira, nós recuamos. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos realmente transpor esta barreira confiando no Senhor. E eu vou ler o versículo aqui, uma passagem de Mateus 21, diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Transpor o intransponível é superar os limites e transpor barreiras. O salmista disse: com meu Deus eu pulo muralhas e com ele eu passo no meio de um exército. Então você tem um Deus que pode fazer com que você ultrapasse todas as suas barreiras, todas as suas dificuldades, todos esses problemas que vêm no dia a dia, e porque não haverá um dia sequer nas nossas vidas que nós não teremos problemas, não haverá nenhum dia sequer que não haverá dificuldade, não haverá desafios, e desafios que nós não conhecemos. Nós vamos nos aperfeiçoando dia a dia. Nós resolvemos um problema hoje, amanhã você resolve outro, porque você está sendo capacitado para isso. Eu estou sendo capacitado para isso. Se você voltar atrás na sua vida, em alguns momentos, você vai às vezes imaginar: como que eu consegui sair daquela situação? Foi exatamente dessa forma. Você transpôs a barreira, você ultrapassou aquilo que para você era intransponível, você não ia conseguir, mas você está aí mantendo a sua fé, e é dessa forma que nós conseguiremos viver um evangelho, viver a palavra de Deus, desafios e desafios. Moisés mesmo, nós falamos no começo, são 40 anos de luta, de murmuração, de desgastes, de decepções até, né, de conflitos. Você imagina aquele povo todo, mas ele foi mantendo e conseguiu realizar. Então muitas vezes a gente tem problemas que não são tão grandes, mas nós queremos que tudo corra perfeitamente, e não é assim. Nós só seremos aperfeiçoados na dificuldade, nós só seremos capacitados na dificuldade. Você sabe muito bem, o que eu estou falando não é novidade nenhuma, mas na hora de nós colocarmos em prática, nós temos essa dificuldade. Tem uma frase muito interessante que diz assim: o mar calmo, ele não forma bons marinheiros. Olha que tremendo. Você já pensou se a sua vida fosse aquele mar de rosas? Você já pensou se a sua vida fosse aquela tranquilidade total? Já pensou se a sua vida fosse aquele tudo perfeitinho? Eu vou te confessar algo. Eu acho que seria até muito chato. Não estou dizendo que eu gosto de problemas, mas tem problemas que fazem a gente crescer e a gente aprender muito. E é por isso que nós estamos aqui, para nós sermos capacitados pelo Senhor, para nós chegarmos, né, a um ponto de olhar e falar: como eu aprendi, como Deus me ensinou nessa situação, como eu tive que me esforçar para transpor algumas barreiras. E muitas vezes, quando nós falamos em barreiras, nós já pensamos naquele muro grande, né, igual a gente vê em filmes, que o exército vai invadir a cidade, aquelas muralhas enormes. Não, querido. Às vezes são as tentações que nos levam a desistir, coisas simples às vezes, né? Eu falo que ao nós abrirmos os olhos de manhã, nós temos a primeira tentação. Não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Quando eu abro o meu olho, quando eu acordo pela manhã, eu fico na cama: levanto ou não levanto? Você fica numa dúvida, porque você precisa fazer as coisas, porém você quer dormir um pouco mais. Isso é uma tentação, é simples, é muito simples, mas se você não transpor isto, a primeira tentação do dia, você não vai conseguir realizar o que você precisa realizar durante o seu dia. E isso é pela fé, isso é mantendo a fé, isso nós temos que realmente fazer. E o quarto ponto é: mantendo a fé, conseguimos suportar o insuportável. E nós lembramos muito, né, de Jó, né?
E suportar o insuportável é contrariar as expectativas do inimigo e se manter firme mesmo em meio às tempestades dessa vida. É suportar as lutas e, como Jó, apenas adorar a Deus e reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Adorar a Deus. Não tem outra receita. E é uma receita simples. Porém, nós somos bombardeados na nossa mente, nós somos, no nosso espírito, nós nos enfraquecemos muito rapidamente por coisas externas que acontecem na nossa vida. Mas o segredo é você e eu adorarmos ao Senhor em tudo que acontece na nossa vida. Não é de outra forma, não é de outra forma. Vem as dificuldades, vem tudo, mas manter a fé é adorar o Senhor, dar graças ao Senhor, agradecer, reconhecer que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, lembrar do sacrifício na cruz pela minha vida e pela sua vida. Que coisa mais linda, que privilégio você fazer parte de algo tão maravilhoso, algo único na vida. É você olhar e falar, isso aqui, eu preciso estar adorando a Deus, eu quero adorar a Deus sempre, eu quero sentir vontade. Muitas vezes nós não sentimos, mas nós temos que adorar. Nós às vezes comemos sem vontade, mas também adorar. Às vezes nós não estamos com vontade, mas basta você começar. O Espírito Santo vai ministrando no teu coração, no teu espírito, e você vai conseguindo acrescentar a sua fé. Você pode orar e no momento da oração, no momento de comunhão com o Senhor, no momento de intimidade com o Senhor, não sei quanto tempo, mas quando você termina isso, seus problemas continuam na mesa, mas o seu coração, o seu espírito, a sua fé, ela está fortalecida. Isso você não pode perder jamais. Manter a fé é essencial para a sua vida cristã. Manter a fé é essencial para você ser capacitado pelo Senhor. Manter a fé é essencial para você transpor todas as coisas. Porque quando você mantém a fé, você enxerga a esperança. A esperança no Senhor, não é a esperança em qualquer outra coisa, não. É a esperança no Senhor. E querido, eu vou dizer algo, não há coisa mais deliciosa no mundo de manter a esperança no Senhor. Porque quando eu mantenho a esperança em outra coisa, ela se torna expectativa. A expectativa também no Senhor é muito boa, mas geralmente a gente coloca as coisas que não são do Senhor e a gente vai se frustrar. O Senhor jamais te deixará, jamais te abandonará. Mantenha a fé, você vai ver o resultado. Você vai viver em paz. Você vai viver em paz. Eu conversei com uma pessoa outro dia, ela falou para mim, Pastor Fernando, eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu precisava ter, que eu queria conseguir. Eu consegui. Tenho tudo. Mas eu preciso de paz. Eu não tenho paz no meu coração. E eu olhei e eu falei, isso é o principal. E eu falei, você só vai encontrar isso na palavra de Deus. Você só vai encontrar isso quando você colocar a sua esperança em Deus. Eu sei que você crê em Deus, eu sei que você busca o Senhor, mas eu acho que você vai ter que buscar mais e tirar os olhos das coisas externas. Então faça isso, meu querido. E eu creio que Ele está fazendo. E se Ele fizer, Ele vai ter o resultado. Ele não vai se frustrar com as coisas. E na verdade o que Ele tem é suor do trabalho dele. E ele não está conseguindo usufruir, porque ele não tem paz. E nós sabemos que a Bíblia nos dá a paz que excede todo entendimento. E a paz que excede todo entendimento, simplesmente você não explica, você vive. Você já viu aquela pessoa que muitas dificuldades, muitas situações difíceis, mas ela está sempre brincando, sempre rindo? Isso é a paz que excede todo entendimento. Agora, se você parar e perguntar para essa pessoa se tem algum problema, ela vai te dar uma lista talvez maior do que a lista que você tem de problemas na sua vida. A paz que excede todo entendimento é resultado de manter a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, de manter a fé na palavra de Deus. Isso é muito importante. E para concluir, eu quero deixar um versículo
de Romanos 4:20, que diz assim: mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Amém? Glórias a Deus por isso, queridos. Nós precisamos manter a nossa fé, porque nós seremos fortalecidos pelo Senhor. Isso é o nosso manual de vida, isso é o nosso estilo de vida, tem que estar na nossa vida diariamente. Eu preciso manter isso no meu coração, eu preciso manter essa chama acesa, eu preciso ter essa fé para quando eu olhar para as dificuldades, meus olhos verem já o resultado, a solução do problema. A minha esposa fala que eu uso óculos cor-de-rosa. Aí eu falei, então já que está dando certo eu não vou trocar, porque meus óculos cor-de-rosa, ele pode ser cor-de-rosa, mas a lente dele vai direto assim na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem me prometido e naquilo que o Senhor quer para a minha vida. Então mantenha o foco, mantenha a sua vida de oração, mantenha a sua intimidade com o Senhor, mantenha a sua fé, porque nós iremos aonde nossa fé nos levar. Que você receba essa palavra no seu coração, que você possa ser realmente confrontado, como eu fui também, para exercitar, para praticar esta palavra. E eu creio que você verá tudo de uma maneira diferente. É o meu desejo do meu coração, que essa palavra tenha surgido de efeito, não por mim, mas porque eu li aqui a palavra de Deus, que é perfeita, que é boa e agradável à vontade dele. Então eu quero dizer para vocês que Deus guarde você, mantenha a sua fé e fique na força dessa palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço a todos.